Berachain foi um dos airdrops mais aguardados desse ano de 2025. Trouxe um lançamento que movimentou bastante o mercado cripto. E depois do lançamento, que é interessante a gente começar a avaliar como que está a situação dela. E recentemente tem notícias bem interessantes para a gente avaliar. TVL crescendo, muitos números que a Berachain vem aproveitando. E aí vem aquela pergunta, será que vale a pena investir nesse token? E é isso que a gente vai entender no vídeo de hoje. É bem pouco provável que você não ouviu falar sobre Berachain, porque foi um airdrop que chamou bastante atenção e trouxe aquele burburinho para o mercado cripto. Então foi uma campanha que há um tempo a galera tá farmando, porque é um projeto que conseguiu arrecadar grana pra caramba também, dos maiores fundos de investimento no mercado cripto. Então quando a gente avalia as entidades, os fundos de investimento que aportaram na Berachain, a gente tá falando de Polychain Capital, Hashcake Capital, Framework, Shima Capital, Robot Ventures, ou seja, os maiores fundos de investimento a gente encontra aqui também na Berachain. E no total ela arrecadou 142 milhões de dólares, com um valuation de 420 milhões. Então, cara, antes do lançamento ela já estava chamando atenção. Então, quando veio a ser lançada, aí sim que o barulho a gente viu ela fazendo, tá? Foi um token que atingiu quase 15 dólares, não, atingiu mais que 15, quase 16 dólares, aliás, e o seu ATH do market cap, que foi a all-time high do market cap dela, ela atingiu 1.5, quase 1.6 bilhões de dólares de market cap. Isso é absurdo. E com a queda que ela trouxe de depois, a gente tá falando de um token que atingiu ali de market cap 350 milhões, ou seja, ficou extremamente pequeno. E com a recuperação que ela teve do fundo, depois ali dos page airdrop, foi quase 100% de alta, em um ativo que é mais de milhões de capitalização de mercado. Não chega a ser aquela big cap, mas poxa, a gente tá falando de um ativo que chamou atenção e tá trazendo números relevantes. Então de primeira, Berachain já chama atenção, é aquele ponto positivo. Mas tem mais coisas pra gente avaliar, porque ela é uma blockchain, então o ramo de blockchains é um ramo bem concorrido. A gente tem Sui que performou muito bem, Solana que tá passando pelo que tá passando, e outras blockchains de primeira camada que trouxeram ali aquele burburinho no mercado cripto também. Então será que a Berachain vai chegar à altura, batendo de frente com esses camaradas? É isso que a gente vai entender, porque ela tem um modelo de funcionamento bem diferente. E entender esses diferenciais é bem importante, porque o universo cripto, quando a gente avalia tal cripto, tal cripto, tal cripto, por mais que existem muitas meme coins, a gente tem empresas sérias ali trabalhando. Então são produtos relevantes que a gente vai ver qual impacta mais no mercado, logo o seu token valoriza. Então por isso que quando a gente avalia blockchains, no caso de primeira camada como a Berachain, a gente tem que avaliar esses diferenciais para ver se tal ativo tem um bom produto ou não. Então, por exemplo, o diferencial da Berachain, será que é melhor que um da Sui? Será que é melhor que uma Solana? Se não for melhor, será que é isso que vai atrair uma demanda para a gente aproveitar de um crescimento do ecossistema? Então é isso que a gente vai entender. Então qual que é o diferencial da Berachain? Primeiro, ela começa com o seu mecanismo de consenso. O mecanismo de consenso, em resumo, é como a blockchain é assegurada, ou seja, a segurança, e também como ela vai recompensar quem faz essa segurança. Então, só para entender outros que já existem no mercado cripto. O Bitcoin, ele tem um mecanismo de consenso Proof of Work, onde a galera vai lá e soca poder computacional para validar as transações da rede do Bitcoin. Em troca, eles recebem Bitcoin, obviamente, e aí a gente tem um produto. Esse produto atrai demanda ou não? Obviamente que atrai. A gente está falando da maior blockchain que a gente tem no mercado cripto, que é o Bitcoin, e muita demanda sempre vai ter ali para validar a maior. Então, é um produto que impactou seriamente no mercado. Esse é o mecanismo Proof of Work. Agora o Ethereum, ele tem um mecanismo de consenso Proof of Stake. Em vez da galera socar poder computacional, a galera compra Ethereum e trava lá na rede para fazer a segurança. Em troca, eles recebem Ethereum por conta disso. Então, esses são os mecanismos de consenso mais conhecidos. No caso, a Berachain, ela tá trazendo um pouco diferente. Então, será que é essa diferença que vai trazer uma mudança? Então, vamos entender. No caso, a prova de liquidez, que é esse mecanismo de consenso da Berachain, ele é um novo mecanismo econômico. Ele usa incentivos da rede para alinhar interesse dos participantes do ecossistema. E quando a gente fala de participantes, eu não estou falando só de nós, usuários, que busca, por exemplo, aplicações lá dentro, mas também estou falando de desenvolvedores. Então, ela está alinhando os interesses de usuários e desenvolvedores com as recompensas dos validadores. Então, a diferença está nesse modelo de dois tokens, tá? Por quê? O mecanismo de consenso da Berachain, ele tem a característica Proof of Stake. Então, com o token Bera, que é o token que a gente avaliou ali no começo do vídeo, eu consigo colocar ele em stake.
Beleza? Estou assegurando a blockchain. Só que o que eu vou receber de recompensa? Não é o token Bera, vocês vão entender. Além do stake que eu consigo colocar o token Bera, eu também uso de taxa para pagar as transações da rede. Então, vou fazer um swap na rede, vou fazer um empréstimo, vou fazer qualquer movimentação, eu tenho que ter o token Bera. Então, para interagir com esse ecossistema, você precisa sacar Bera Token lá da corretora, mandar para a MetaMask no seu endereço ali na rede Bera. E aí você consegue utilizar o Bera para pagar as taxas da rede, tá? Então, beleza. Agora a gente veio para esse outro tokenzinho, que ele é o token que você é recompensado por fazer o staking de Bera. Além disso, ele é o token de governança. Isso é um pouco diferente, porque se você pega, por exemplo, outras blockchains que tem o Proof of Staking, além de você conseguir colocar o token da rede em stake, você participa da governança. Que, em resumo, galera, é votar nas diretrizes do protocolo. Ah, e o protocolo vai ter tal mudança. Os token holders, eles podem votar se aceitam ou não a mudança. Aí, se a maioria votar que sim ou que não, aí a gente vê votar a proposta. Então, governança não é o token Bera, é esse BGT. Só que esse token, beleza, ele é de governança e também é de recompensa, mas ele tem essa tecnologia, Soulbound. O Soulbound, ele é uma tecnologia que permite que você não consiga transferir os tokens. Então você não consegue fazer um swap, você não consegue transferir entre carteiras. Então, porra, é um diferencial ruim? Calma que a gente vai entender. Então, só para ler aqui o que eu digitei para vocês, para ficar mais entendível, ele é um token digital que não pode ser transferido entre carteiras. E ele é distribuído por validadores para propor novos blocos, ou seja, a recompensa dos validadores, como eu falei. E ele também é recompensado aos usuários que fornecem liquidez ao ecossistema. Então, lembre-se, a gente está falando de mais um que pode receber essa recompensa, os usuários que fornecem a liquidez. Então, isso é bem interessante, tá? Estamos falando que é um mecanismo totalmente diferente de outras blockchains convencionais que a gente utiliza. Então, as emissões de um validador, ou seja, as recompensas dele, aumenta com a quantidade delegada a ele também. E olha que bacana. Por quê? Quando a gente pega, por exemplo, uma blockchain tipo uma Ethereum da vida, o camarada, para se tornar um validador da blockchain, ele precisa de 32 Ethereums. É uma quantia absurda, milhares de dólares. Para nós, sardinhas convencionais, eu não consigo participar desse game. Só que tem a função delegador, onde eu consigo delegar os meus tokens para quem tá validando. Ah, sei lá, eu tenho 2 Ethereums, eu não consigo se tornar um validador, mas eu consigo deixar esses tokens na mão de um validador e em troca eu recebo as recompensas. E o validador, em troca, ele cobra uma taxinha da sua recompensa também. Então, os validadores, eles vão aumentar as recompensas conforme a quantidade delegada a ele aumenta. Então, se eu for um validador que consegue chamar a atenção do ecossistema, quanto mais gente delegando meus tokens para mim, mais recompensa eu recebo. Os incentivos fornecidos pelo protocolo são recebidos por essas emissões. E os validadores os repassam aos seus delegadores após receberem uma comissão. Então, o que acontece? Incentivo do protocolo vai para mim, validador. Eu posso pagar ainda mais quem delega os tokens para mim, por eu ser um validador pica. Então, eu, como uma mera sardinha, eu posso pegar o meu token Bera, na hora de escolher o validador lá para delegar os meus tokens, eu vou ver qual que paga mais. Então eu vou lá e coloco nele. Então é um ciclo que, obviamente, já chama atenção. Em outras palavras, esse modelo, ele cria um alinhamento entre entidades importantes do ecossistema. Ou seja, o validador, que faz essa segurança, e também a galera que delega os seus tokens, onde a gente cria um incentivo maior. Provavelmente, quem mais paga, os delegadores, provavelmente vai receber mais delegações. Logo, mais recompensas, que seria o token BGT. Aqui a gente tem até uma imagem desse ciclo. Então, o token Bera, que faz o stake, tem o validador, que tem as recompensas direcionadas, também tem os vaults de recompensas, que a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso, onde até mesmo os protocolos entram nessa gama de incentivos. Mas calma, que isso é apenas um dos diferenciais, tá bom? Então, significativamente, a prova de liquidez separa o token responsável pelo gas e pela segurança do token usado para governar as recompensas da cadeia e os incentivos econômicos. Então, o diagrama a seguir, ele ilustra as funções do token comparado a uma Ethereum da vida, que a gente já comparou nas explicações. Então, o token Ethereum serve para emissões, serve para boost de validadores, ou seja, quanto mais Ethereum, mais eles recompensados, também segurança e também ali a questão da governança. Já na Bera é totalmente diferente, onde governança e também emissões é através do BGT. E antes de você criar um pânico generalizado de primeira, assim, no entendimento da blockchain da Bera, o BGT, por mais que ele não seja um token transferível e também ali negociável, você pode queimá-lo.
Então, o token BGT ele pode ser queimado em uma relação 1 para 1 por Bera. Então, a gente tem sim a galera conseguindo extrair valor desses tokens. Mas calma que isso daí que é uma maneira. E aqui vem o diferencial mais bacana, na minha opinião, que é o mercado de incentivos, também característico desse modelo de consenso aí, que é o prova de liquidez. Então, como é que funciona? Ele permite que os protocolos, ou seja, as aplicações também façam lances utilizando um token lá, só os específicos votados por governança, para emitir recompensas dos cofres de recompensas. Quais são esses cofres de recompensas? Esse aqui, ó, galera. Reward Vaults, que está no mecanismo de consenso aí da Berachain. Então, ao fazer isso, as aplicações conseguem atrair usuários para o protocolo, para utilizar, com recompensas em BGT. E sabe o que isso daqui burla? Imagina só, eu vou lançar uma exchange descentralizada, chama GuSwap. Vou lançar aqui na blockchain da Berachain. Quando eu for lançar ela, eu preciso de um token porque eu quero atrair usuários para interagir com o meu protocolo. Então eu consigo fazer como? Incentivando a galera a utilizar? Emitindo tokens para ele. E todo protocolo que emite token para novos usuários, para atrair essa demanda, a gente sabe que o gráfico não é muito bonito. Por quê? É uma pressão de venda que você coloca em cima do token do seu próprio projeto. Agora, o GuSwap, eu não preciso dar recompensas adicionais em GuSwap para a galera interagir aí com a minha aplicação. Eu posso oferecer recompensas em token BGT, meus parceiros. E o token BGT... lembra do que ele serve? Para governança? Que bosta, né? Mas serve também para queimar por um token Bera. Então você vê que a gente tem uma dinâmica diferente entre um token que a galera quer vender de fato, entre um token que tem fortalecimento por conta do ecossistema. Isso é bacana. Então olha como funciona. Um protocolo, no caso o GuSwap, eu posso definir uma taxa de incentivo lá para o meu cofre de recompensa. Por exemplo, a cada 10 tokens GuSwap do meu protocolo, o camarada ele pode trocar por um BGT. Ou quando um validador ele direciona a emissão para esse cofre, ele também pode receber a quantidade correspondente em incentivos. Por exemplo, 10 tokens GuSwap do protocolo para direcionar um BGT. Então você vê que é um mecanismo que incentiva o validador. O validador achou aquele projeto bom, ele pode direcionar ali as recompensas. Em troca, né, como ele está direcionando os BGTs dele, ele recebe umas recompensas de GuSwap. Pode ser um projeto que valoriza no curto prazo e ele vende ali. Então é bem bacana também. Outra coisa, os validadores podem receber uma comissão sobre esses incentivos antes de distribuir ali os BGTs. E também a quantidade de um validador pode direcionar e, portanto, os incentivos que ele podem ganhar. Depende do seu peso de delegação. Então lembra daquele validador pica que consegue chamar a atração ali da galera delegar os tokens? Ele também pode se beneficiar ainda mais desse crescimento. Então, em imagens, olha que bacana. O protocolo, ele pode fazer aquele lance para receber os incentivos aqui da recompensa do Vault, e o usuário e o validador ali se aproveita de todo esse benefício. Então é bem bacana. E tem outra dúvida ali que acabou surgindo, que eu encontrei no próprio white paper dele. Por quê? Os DEPs que não possuem token, eles podem participar dessa parada? E aí vem um pensamento bem bacana. Porque sim, eles podem participar. Então não necessariamente o camarada ele precisa criar um token para criar mais incentivos para a galera utilizar a aplicação. Então um aspecto fundamental da prova de liquidez é o uso de cofres de recompensa da lista de permissões. Ou seja, um protocolo, uma aplicação como o GuSwap, ele só precisa emitir um token de recibo que pode ser apostado no respectivo cofre. Que cofre é esse, Gustavo, que você tanto fala? É esse cofre aqui. Então o próprio protocolo da Berachain, ele tem aqui, ó, cofre de recompensas. Esse cofre de recompensa, para eu dar lance, para emitir essas recompensas para o meu protocolo, o GuSwap, eu preciso dar lance em tokens que ele está pedindo. No caso, o Bera, o Honey, que são os tokens votados por isso, tá? Então, não necessariamente eu preciso incentivar oferecendo 10 tokens do meu protocolo. Não, eu posso dar um lance oferecendo Berachain, no caso ali, ó, é o Honey, ou o Bera, o Honey a gente vai entender o que que é, ou esse BYSD, eu posso dar lance utilizando esses tokens e oferecer recompensa pra galera utilizar o meu protocolo, sem ao menos eu ter lançado o token. Então, para um desenvolvedor de aplicação, acaba chamando atenção isso daí. E só uma pausinha rápida, porque eu sei que o conteúdo tá bom, mas eu quero informar a vocês que não é membro aqui do canal, já para avisar que vocês são um vacilão. Quem é membro do canal já estava ciente que a Berachain é um ambiente de oportunidades. Possivelmente já estava se posicionando com a gente antes mesmo de sair esse vídeo. Então se você não é um membro aqui do canal, cara, cogite. Por quê?
São 3 lives extras semanalmente com conteúdo extremamente exclusivo. A gente pegou bons ativos lá na Shadow, lá no ecossistema da Sonic, conseguiu surfar altas muito fortes, mesmo com o mercado extremamente chato. A gente tá buscando oportunidades na Berachain, então se você não é membro, você é maluco. Fora a nossa carteira principal do canal, carteira de gemas, tudo que você pode ter acesso por menos de uma pizza por mês. Então não vacila, link aqui na descrição ou até mesmo aqui abaixo do botão se inscrever. E eu sei que essa parte técnica é um pouco mais complexa de entender, mas se você entende os termos, cara, faz assim, ó. Caraca, Berachain é interessante mesmo como é que funciona. Então a gente vai ver se isso impactou. Então falando sobre as blockchains que a gente tem no universo descentralizado. Através do DeFi Llama aqui eu consigo extrair informações do TVL, que é o total de dinheiro que tem dentro da blockchain. Então a Ethereum sempre foi a maior, mas vamos ver como é que tá a Berachain nessa parada. Cara, ela já está na 5ª colocação, isso daí é bem impressionante, tá? Porque a gente tá vendo ela competir com Ethereum, Solana, Bitcoin, BSC, Berachain, e ela ultrapassou TVLs de blockchain muito conhecidas no mercado, como Tron, Base, Arbitrum, Sui, Avalanche, Aptos, até a Sonic que trouxe grande destaque. Mas a grande questão que a gente consegue observar da Berachain é que várias aplicações que tem aqui dentro dela não possuem o seu token. Então, ainda assim, também tem uma especulação de airdrop muito forte dentro desse ecossistema. Então, ao meu ver, de primeira, como o ecossistema é bem recente, a gente pode ver um número um pouco inflado no curto prazo. Mas também pode ser, sim, um resultado desse mecanismo ali de como funciona a Berachain, tá? Porque a maior aplicação dela pode ser de Liquid Stake, mas a segunda já tá batendo de frente e é uma DEX chamada Kodiak, que ainda nem tem seu token ali lançado. Então pode ser por isso que ela cresceu bastante essa TVL. Então a dinâmica aqui do TVL da Berachain, a gente tem que aguardar um pouco mais para ver de fato o que vai impactar dentro dela. Mas de primeira a gente tá vendo que todo esse movimento é bem positivo para a Berachain. Então agora falando competitivamente assim, o token da Berachain tem algo curioso pra gente se avaliar. Por quê? A gente tá falando e comparando entre blockchains. E comparando as maiores blockchains, tipo Ethereum, Solana e Bitcoin, a gente já está falando dos maiores ativos que a gente tem no mercado. Porém, quando a gente vai descendo um pouco mais, a gente vê que tem tokens que são bem menores do que os números que a blockchain dele mesmo próprio apresenta. Então, por exemplo, vamos procurar a Berachain aqui, ó. Bera. Olha só. A Bera está em posição de 112, com 773 milhões de capitalização de mercado. Já o TVL da sua blockchain, quando a gente vai avaliar, cara, ela tá na 5ª colocação, e ó, vamos buscar um pouquinho mais pro lado, e ela tá com 6,4 bilhões de dólares de TVL, que é o dinheiro que tem dentro da aplicação dela. Então, digamos que a rede dela é quase 10 vezes maior do que o seu próprio token. Então, é bem curioso isso daqui. Isso é um fator definitivo para a gente investir no token? Obviamente que não, tá? Mas é algo bem bacana da gente acompanhar. Por quê? Estamos falando de um protocolo que, comparado às outras redes, tem um token extremamente pequeno. Poxa, a gente pode comparar com o Sui. A Sui tá praticamente top 10. E olha só, vamos buscar a Sui aqui, ó. Olha, a Sui, ela tá top 17, beleza, mas ela tá com 9 bilhões de capitalização de mercado. A Berachain, cara, ela tá em 112 com 773 milhões de capitalização de mercado. Então é muito pequeno e um produto que está impactando muito mais do que a Sui no curto prazo. A gente tem que ver se isso se sustenta, porque também são produtos diferentes. O que a Sui oferece, a Berachain não oferece. E o que a Berachain oferece, também a Sui não oferece. Então é algo que a gente tem que avaliar a todo momento. Mas calma, esse é o primeiro aspecto do token. Outras coisas que são válidas de ressaltar é as ferramentas nativas da Berachain. Então no próprio site dela, a gente consegue encontrar, por exemplo, o BeraHub, que é basicamente um hub DeFi, onde ferramentas de swap, para você acessar na BEX dele, se eu não me engano, ó. Na Berachain, BEX, ó, a 5ª maior aplicação, BeraHub, Swap, você já vai dar de frente com ela. Também você tem ferramentas que você recebe incentivos em BGT baseado nas outras funções que a gente já comentou, pool de liquidez, os vaults de recompensas, como a gente comentou também, e alguns boosts que os BGTs podem ser utilizados pelos validadores, assim como a gente comentou naquela primeira imagem. Então, no próprio site da Berachain, você já consegue acessar o universo DeFi. Outra ferramenta também que é válido ressaltar é o Honey, só que tem um ponto aqui que eu não gosto muito nessa ferramenta. Por quê? É uma ferramenta de dólar, então é um projeto CDP. A garantia desse Honey, ele tem um valor, né, de $1, mas a garantia dele é colocada em USDC e também nesse BYUSD, que é outro dólar aqui que tem no ecossistema, aí você recebe um Honey. Um Honey, em alguns protocolos você recebe mais incentivos, porque é o próprio dólar aqui do ecossistema deles, né? Mas, cara, eu tenho críticas severas em projetos que tem o dólar,
né? O dólar não sintético, mas é um dólar ali tokenizado, só que não tem um nome atrelado a um dólar. Então, o Honey parece só um token, não necessariamente um dólar em si, tá bom? Mas temos outras aplicações aqui que você consegue acessar no DeFi Llama, que eu vou deixar o link aqui na descrição, como também, ó, a Bera Borrow, que é outro projeto de CDP. A gente até ia participar da pré-venda desses, mas acabou que não deu certo, mas olha só como cresceu bastante, entre outros projetos aqui que vão soltar airdrops. O Vest em si da Bera Chain também foi algo que eu vi que não agradou grande parte dos investidores, tá bom? Por quê? Por conta dessa parcela aqui, ó, 34% foi para os investidores que compraram o token na pré-venda. Mas saiba que isso daí é normal, tá? De projetos que estão em fase inicial. Porém, 34% é uma parcela grande, geralmente a gente vê 20%, 25%. Mas outra coisa que a gente tem que avaliar é quando vai ser desbloqueado esses tokens. Então esses camaradas que compraram só vão ver esses tokens lá em fevereiro de 2026. Então se tivermos entrando em bear market, por exemplo, e o token estiver caindo, cara, a pressão de vendas só vai continuar. Agora, se estivermos em alta infinita, tudo subindo, cara, isso daí não vai afetar em praticamente nada, tá? Mas realmente a gente vê que lá em fevereiro de 2026, a gente vê alguns despejos maiores. Também tem outras frações aqui que são distribuídos para outros programas de airdrop que vai rolar e também para incentivo dos validadores. Mas o token em si, galera, avaliando todo o ecossistema, eu acho que a Bera Chain competitivamente, e também comparando com as outras blockchains, a gente tem um case bem interessante, tá? Tudo bem que a gente tem que ver se isso de fato vai impactar, mas em números a gente tá vendo que no curto prazo a Bera Chain já está chamando atenção. Então digamos que você não tem uma rede de primeira camada no seu portfólio. Você investiria em Bera Chain? Então ponderando tudo que a gente falou e agora olhando o gráfico, cara, a Bera Chain, ela atingiu um fundo aqui dia 10 de fevereiro. Dia 10 de fevereiro, digamos que a galera teve a oportunidade de adquirir esse token a 400, 500 milhões de capitalização de mercado. Pegando tudo que a gente falou, comparando os players, a gente sabe que esse ramo é bastante competitivo, mas os players fortes mesmos têm bilhão de capitalização de mercado. Então a gente tá falando da Bera Chain, que apresenta números extremamente relevantes e está com menos de bilhão de capitalização de mercado. Então sim, é um token extremamente atrativo. A única e grande questão que você tem que ter em sua mente é que o cenário de fato ele não está para altcoins. Então se você é o camarada que não tem tanto apetite ao risco, talvez o token Bera seja aquele token que você espere a situação do mercado melhorar um pouco. Agora, se você é aquele camarada que tem apetite ao risco um pouco mais aflorado, assim como nós do canal Insalubres, vou falar a realidade, que isso aqui pode ser sim uma oportunidade. Está querendo fazer um fundo mais alto do que o fundo anterior. Esse fundo aqui do dia 10 de fevereiro, eu acho que a gente só vai voltar a visitar se a situação das altcoins continuar bem fraca, como já está, para falar a realidade. Então, se o Bitcoin resolve cair seu, sei lá, 10%, o que não é impossível no cenário atual, a gente vai ver as altcoins sangrarem. Então a Bera Chain, por ser um token novo, ela tá exposta a tudo isso daí. Então vai da sua apetite ao risco. O camarada que é mais safe, é bem provável que ele não vai investir. O camarada que ele tem apetite ao risco um pouquinho mais aflorado e tá buscando rede de primeira camada, talvez a Bera Chain pode ser uma excelente opção. Agora o Insalubre Total vai achar esse token grande pra caramba já. Então jamais que isso daqui seria uma dica de investimento, mas a gente está vendo um projeto que está crescendo bastante, está apresentando números relevantes, o token graficamente até se segurou bastante comparado às outras altcoins que a gente tem no mercado, então a Bera Chain é sim uma empresa em evidência que a gente tem que prestar atenção. Pode ser que role oportunidades lá dentro, tokens pequenos que a gente aproveita do crescimento da blockchain, ou até mesmo airdrops como a galera já está farmando em tokens que não lançaram. Então preste atenção na Bera Chain. Mas de qualquer forma é isso, se você gostou, deixa o seu like, ajuda demais a incentivar o nosso trabalho, e também deixa aqui nos comentários outro projetão no mercado cripto que você acha que merece uma atenção como essa. Então é isso, família, um forte abraço pra você, tamo junto e falou!